E vamos para mais um episódio do nosso Grãocast, agora com o Dr. Carlos Viveiros, psiquiatra. Carlos Viveiros, você acha, ou você acha não, né? Por um psiquiatra não posso perguntar se você acha. O que você pensa da relação das pessoas com o ambiente físico? André, boa noite. Luciana, boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer aí o convite a fazer parte do Grãocast aqui, que eu acho que tem, inclusive, essa pegada com o café, né? Que você sempre traz de uma boa conversa. A base de tudo é a magia do café. Estamos aqui por causa da magia do café. Eu já ouvi a história de vocês, que você tem uma relação com o café. Inclusive, André, o meu pai plantava café. Sério? Acho que o seu Davi plantava café. A gente tinha Avaré, né, que é a cidade onde meus pais moram, tem uma represa. E meu pai tinha uma casa na represa, uma chácara praticamente. E ele sempre gostou muito dessas coisas de plantar. Então, assim, ele tinha pé de tudo que você imagina. Tinha jambo, laranja, banana. Mas ele plantava café comercialmente? Ele não chegava a plantar comercialmente. Ele plantava, assim, como um hobby que ele tinha aos finais de semana. Só que eu acho que ele gostava muito de tomar o cafezinho dele, que praticamente metade da chácara ali era de café. Porque ele tinha a casa dele em Avaré, né, a loja, né, que vocês têm, e aí final de semana ele ia pra chácara. Sim, exato. A gente passava todo final de semana lá, se não fosse para dormir, ou pelo menos passar todo domingo, a gente ia pra represa, assim. E era um hobby dele, ele cuidava daquele pé de café lá com muito carinho. E você tem memórias boas dessa chácara? Tenho memórias boas, porque assim, e histórias memoráveis também, né, em relação a isso, né? Imagina, uma família com 3 meninos. Somos em 4 meninos. Então, assim, quando tinha a questão de adubar, né? Então, todo mundo ia adubar os pezinhos de café. Chegava aquele caminhão lá de esterco, né? Que era o adubo mais tradicional, ia todo mundo lá. Aí depois tinha a questão da colheita e principalmente da hora de torrar o café, que era tudo feito assim manualmente. Eu não entendo do café em si, da produção, da torra, mas eu sei que tem diferentes grãos e também tem diferentes pontos de torra. Não é só a qualidade do grão, é o tempo de torra também que define qual que é a qualidade final da bebida, do grão. Né? Eu era muito pequeno, né? Quem participou mais disso são meus irmãos mais velhos, mas eu sei que meu pai tem até hoje um certificado de qualidade lá do café que apesar dele não produzir comercialmente, ele produzia até bastante, assim, saiu o quê? Acho que 10, 12 sacas de café numa colheita. Ô Carlos, então deixa eu inverter a pergunta aqui. Eu te perguntei da relação entre ambiente físico e o nosso estado mental. Sim. Agora eu vou ilustrar um pouco. Para o menino que cresceu numa cidade pequena como Avaré, que tinha as prainhas lá do Rio Paranapanema, uma produção de café, vivia lá nos ranchos, nos pastos, ajudava a adubar. Como você se sente dentro de um hospital psiquiátrico, que é onde você trabalha hoje? Eu acho que é muito importante esse ponto que você tocou, André, já voltando àquela sua primeira pergunta, isso é o quanto que o ambiente ele influencia na nossa saúde mental. É muito diferente você pegar uma criança que cresceu nesse ambiente assim, com contato com a natureza, com praia, de você pegar um adolescente que sempre ficou numa cidade, num apartamento. Eu acho que a grande pegada da arquitetura em relação a psiquiatria não se resume somente ao ambiente do hospital psiquiátrico, mas principalmente à nossa casa. Eu acho que a gente tem que se sentir bem em casa, porque é onde a gente vai para recarregar as nossas energias. Então, eu acho que um projeto de arquitetura feito para casa, ela pode ajudar bastante assim na recuperação de um paciente, por exemplo. Entendi. No seu caso, você fica dentro do hospital. Alguns momentos você tem até plantões, você tem até uma noite dentro de um hospital psiquiátrico. Sim. Como que é para você ter uma jornada de trabalho dessa dentro do hospital psiquiátrico e depois entrar na tua casa, uma esposa, uma filha de 2 anos, como que é
essa diferença de pegada entre os ambientes. Como você sai de lá e como você chega aqui. Luciana, assim, esse ritual de passagem. Precisa ter esse ritual de passagem, assim, porque nós somos uma coisa como profissional, nós somos outra coisa em casa. Mas somos o mesmo ser humano. Somos o mesmo ser humano, porque nós somos reativos às emoções. Isso é uma relação, tipo, na psiquiatria a gente chama isso de afeto. É o como a gente modula as nossas emoções, né? Dentro da avaliação do afeto, você pode ver 3 coisas, que é a congruência, que é a maneira com que você expressa as suas emoções, você tem a sua modulação afetiva e o principal, que é a sua ressonância afetiva. E isso varia conforme a situação onde você está. Eu vou te dar um exemplo disso. Você está conversando de um assunto bastante triste. A gente tende a se entristecer com aquela história que a pessoa está contando. Assim como você está conversando com uma pessoa muito feliz, você tende a você ficar mais feliz junto com aquela pessoa. E eu acho que toda essa carga de emoções que mexe com a questão do nosso afeto, a gente precisa ir acalmando isso. Porque o nosso cérebro, ele tem uma capacidade sempre de voltar para a questão eutímica que a gente chama, né? Para aquela questão basal nossa. Então você vem de uma avalanche de emoções, então você tem que ter realmente esse processo de você devagarzinho, você ir voltando para sua família. Eu particularmente, quando eu vou para o trabalho, eu gosto de ouvir a Jovem Pan de manhã, que eu vou ouvindo notícia, vou me inteirando das coisas. Quando eu volto para casa, aí eu já mudo completamente isso. Eu já gosto de colocar uma música. E depende do dia, né? Tem dia que é mais pauleira, a gente vai modulando essas músicas. Você pega casos graves, sim, né? Porque 80, 90% do meu tempo eu estou no ambiente hospitalar. A minha principal área de atuação é a psiquiatria hospitalar, que eu trabalho bastante com urgência e emergência psiquiátrica e trabalho com internação. Então, assim, a maior parte do tempo eu estou em hospital. Inclusive, essa questão da arquitetura hospitalar, ela é extremamente importante, porque você tem que proporcionar, além de um ambiente seguro, um ambiente calmo que tranquilize a pessoa. Entendi. Como arquiteto da área hospitalar, eu sei que a hora que você recebe um paciente em determinados quadros, em qualquer quadro, você recebe um paciente dentro do hospital, a primeira coisa é proporcionar segurança para ele. O principal é a segurança do paciente. Então você tem que ter ali um espaço que não tem nenhum risco da pessoa pular uma janela. Exato. Ter uma fuga. A primeira coisa é estabelecer... A primeira coisa é você ter uma proteção do ambiente. Então, assim, quando você pega um paciente em agitação psicomotora ou quando ele está no episódio de agressividade, a primeira coisa é você garantir que ele tem um ambiente calmo e livre de estímulos. Então, você não pode ter um lugar com muito barulho, você não pode ter um lugar com luz muito forte. Você tem que ter um ambiente que acalme a pessoa. Uma luz tênue é a melhor coisa. E aí você ter uma luz ali de foco para você fazer o tratamento com o paciente, né? Mas normalmente uma luz tênue. E muitas vezes esse paciente chega para você, ele não consegue, né, te explicar nem o que ele está sentindo, né, doutor? Não, essa é a importância da gente ter um acompanhante junto. Porque às vezes o paciente, quando ele chega num surto psicótico, ele tem aquilo que a gente chama de vivência psicótica. Se a pessoa, por exemplo, ela tem um delírio persecutório, ela tem uma crença, uma ideia de que ela está sendo perseguida, ela tem essa vivência. Então ela quer se esconder. Qualquer pessoa que chega perto, ela pode sentir aquilo como uma ameaça e se tornar agressivo. Tanto é que uma das técnicas para você ir conversar com essa pessoa, você não pode esconder sua mão. Você não coloca a mão em bolso de jaleco, você não coloca a mão para trás. Então você está sempre ali mostrando as mãos. Isso é uma técnica? É uma técnica. Para a pessoa não achar que você está indo com uma injeção, com alguma coisa escondida para fazer mal para ela. Então, às vezes, você tenta evitar que um paciente em agitação psicomotora se torne um paciente agressivo. Entendi. Voltando no caso das doenças do estado de saúde que as pessoas chegam para você.
Com a pandemia, teve alteração disso? Sim, André, teve bastante. Assim, a gente nota isso muito pelo volume de atendimento que a gente tem no hospital. A gente fazia mais ou menos, na época pré-pandemia, em torno de 800, 900 atendimentos mensais no hospital. Esse número passou para 1.200, 1.300. Então você teve um aumento muito expressivo de casos. Saiu inclusive um recente agora no início do ano pela OMS que no pós-pandemia, você comparando o número de casos antes e depois da pandemia, chegou a ter um aumento de 25% no número de casos de depressão e ansiedade. Ô, doutor, mas esse pós-pandemia se deve ao desemprego, à mudança de padrão social que a pessoa tem? São inúmeros fatores. Mortes, né? Sim, perda de familiares. São inúmeros fatores. Eu acho que assim, o principal somente são perdas, né? Então, perdeu muito parente, às vezes perdeu um cônjuge. Então, as pessoas sentiram isso daí. Segundo ponto, isolamento social. Se você for ver pela definição de saúde que você aprende na primeira semana de faculdade, é o completo bem-estar social, físico e mental. Então, quando você tem essas três questões, você pode dizer que essa pessoa está saudável. E com a questão do lockdown, você tirou completamente essa questão social. Eu acho que é aí que a gente percebeu o quão sociável é o ser humano, né? O quanto que essas relações interpessoais fazem falta pra gente. Teve a questão financeira. Muita gente perdeu o emprego, muita gente ou diminuiu extremamente a renda. E isso foi principalmente sentido pelos adolescentes, né? Aumentou demais casos de adolescente com depressão, ansiedade, questão da automutilação. E aí tem muita relação do ambiente com Sem o estado dúvida. de saúde, porque você normalmente, grande maioria das pessoas estava acostumada a sair de manhã ou ir para a escola, ir para trabalhar, tinha uma série de atividades e voltava para casa para um convívio com a família e dormir. Jantar, tomar banho e dormir. Tanto é que, se você for ver em São Paulo, eu acho, não sei se tem muito esse conceito aqui em São José do Rio Preto, que são aqueles apartamentos minúsculos, assim, né? Sim. De 35 metros quadrados. Agora, você imagina você passar meses num ambiente desse. E até muitos casos de separação, né? Marido e mulher que se viam só de manhã e depois à noite, passar a conviver tanto tempo, né? É uma prova de amor. Uma prova de amor. Ficar o dia todo junto, brinca, né? Que com a pandemia ou teve gestação ou teve divórcio, né? Não tem muito. Você deve me amar bastante. Eu te amo porque muito. A gente passa porque muito, mas muito tempo junto. Olha, Eu continuo casado também. Ele ama tanto que semana não, passada a gente fez acordo, aniversário. trabalho junto, vou dormir, passo a noite em casa. A hora que sai com os amigos, com ela também. É muito amor, não é? Sem dúvida, isso aí é um amor incondicional, né? Passar 24 horas. E não preciso de nenhum remédio. Olha, do que eu tô vendo por enquanto ainda não. Vou pegar o telefone do psiquiatra aqui. Mas em relação a essa questão do ambiente, que eu tava falando assim, desses ambientes pequenos, que eles eram feitos mais para as pessoas chegarem, dormir e voltar pro trabalho. Então eu acho que a grande questão, se você for relacionar arquitetura e psiquiatria, é a pessoa ter em casa, vocês identificarem isso, de como que é a pessoa para vocês conseguirem moldar o ambiente, né? Porque se você for ver, você tem que relacionar muito isso em relação à personalidade da pessoa. Exato. Porque a gente segue muito aqui no Brasil a escola americana, né? A escola americana ela fala do Big Five, né? Que são 5 traços de personalidade que eles vão se misturando ali. Porque se você for ver a personalidade, você pega 5 cores, 5 bolinhas de cores diferentes, você põe numa jarra. Então você vai ter traços de todas as personalidades. Então qual que é a questão? Eu acho, né, que minha interpretação, né, se eu fosse arquiteto, é você tentar identificar qual é a parte de cores que você consegue pegar mais ali. Nossa, super interessante. Para você determinar o traço da personalidade da pessoa e você criar um ambiente que seja legal para ela. E quais são esses 5? Você tem as pessoas que elas são mais introvertidas, que elas gostam de ficar mais quietinha no canto dela. Você tem as pessoas que são mais ansiosas. Você tem as pessoas que são mais extrovertidas. Moro com essas 3 aí. Tudo que você for falar de personalidade, você vai encontrar um tracinho em você, né? Esses 3 aí eu moro com os 3. Tanto é que... introvertido, ansioso e
que não consegue ficar em casa. Mas você pega uma pessoa que é extremamente extrovertida, que gosta Mas ele de... falou 5. Não, falou 3. Eu interrompi. Agora deixa pro próximo episódio para lembrar quais são os outros 2. Mas assim, se você tem outras escolas que juntam até 8, 9 traços de personalidade. Então assim, é muito difícil você categorizar. Falar assim, é 5, ou você tem uma pessoa que é extrovertida ou ela é introvertida. Isso são características, são traços. Tem pessoas que são mais impulsivas. Então, e quando a gente fala de personalidade, é muito difícil você bater um martelo e falar assim, são 5 traços, esses se misturam, porque depende muito de criação, de um ambiente que a gente cresceu, né? Ô, Dr. Carlos, a gente percebe que como arquiteto a gente consegue ajudar muitas pessoas projetando ambientes de trabalho que dê espaço para a pessoa se concentrar, ao mesmo tempo tem espaços para ela desestressar. A gente sempre procura o máximo possível ter uma presença de verde dentro dos ambientes para a pessoa ter alguma forma dela descarregar um pouco daquela energia, daquela tensão e poder trabalhar as horas que ela tem que trabalhar com mais eficiência. A gente sempre procura fazer isso na arquitetura corporativa e na arquitetura residencial na mesma linha, não é? Mesma coisa, assim, tentando trabalhar iluminação, o verde, cores, porque trabalhar com cores também não existe regra. Não é porque a cor laranja de repente desperta a vontade de comer em algumas pessoas que ela vai acontecer isso com todos, né? E mesma coisa o verde traz uma paz para alguns, mas não é para todos, então é muito pessoal. Isso é uma questão de você identificar, né? Que às vezes uma cor pode dar uma situação de gatilho para uma pessoa. Exatamente. Porque assim, o nosso processo de alocação de memória, ele é muito assim, sinestésico, porque ele envolve todos os sentidos. Tem cheiro que para mim vai te dar uma lembrança, para você vai dar outra. Eu tive um pensamento agora, ver se tem alguma procedência, assim. Pegar, assim, alguém que tem alguma dependência com drogas, alcoolismo. Se ele liga aquela sensação de prazer dele a um ambiente, por exemplo, de um quarto de um amigo, onde aconteceu e o quarto é verde. A hora que ele estiver num ambiente desse, isso pode ser um gatilho para... Pode. Tanto é que assim, a grande tendência do tratamento de você tratar a dependência química é você tirar a pessoa daquele meio, porque tudo isso vai ser uma situação de gatilho. A cor, vamos supor que ele está acostumado a usar a droga num determinado quarto da casa. Se ele entrar de novo naquele quarto, ele vai ter aquela lembrança, então o cérebro vai acionar o mecanismo dele de recompensa e ele vai ter a vontade de usar. Cor, cheiro. A recaída se dá pelo mecanismo de recompensa, sem dúvida. Inclusive, ele voltar a encontrar com pessoas que faziam uso com ele, o cérebro cria essa questão de memória e ela relaciona muito com esses sentidos. Então, a pessoa pode realmente ter recaídas relacionadas a essas situações de gatilho. Então, assim, o melhor jeito de você tratar essa pessoa é você colocar ela num ambiente diferente. Inclusive, tem um trabalho que foi feito por um psicólogo canadense que chama... É uma gaiola, assim, dos sonhos, digamos assim, para o ratinho, né? Porque como que começaram a fazer essa questão de dependência com cocaína? Eles colocavam o ratinho numa gaiolinha pequenininha e ele tinha 2 botõezinhos. Se ele cutucasse um, ele ganhava comida e água. Se ele cutucasse o outro, ele ganhava cocaína. Então, o ratinho ia lá e ficava cocaína. Então, o pessoal estimou assim, que 90% dos ratinhos ficavam dependentes de cocaína. E esse psicólogo canadense, ele teve uma ideia brilhante. Ele falou assim, será que o problema não está com a gaiola? Então ele criou assim o Rat Park, né, que é o nome desse estudo, né, que é a gaiola dos sonhos. Então ele fez uma gaiola gigantesca, colocou outros ratinhos,
colocou brinquedo, comida e água à vontade, ele percebeu que de 90%, isso assim diminuiu para 10, 15, 20% de dependência de cocaína. E não tinha mais nenhum botão da cocaína. Tinha, o botão da cocaína estava Aumentou lá. o espaço. Ele melhorou o espaço, melhorou o ambiente, colocou diversão, colocou outros ratinhos para o ratinho socializar e tinha o botãozinho da cocaína. E percebeu que tipo, era inverso a proporção de ratos que iam lá cutucar o botãozinho da cocaína. Ele falou, mas será que eles não estão achando esse botãozinho da cocaína? Então ele pegou o ratinho, colocou na gaiola pequena, o gatinho criou esse mecanismo de dependência e depois ele colocou isso de novo na gaiola grande, né, no Rat Park. E ele percebeu que tinha ratinho que tremia e não ia lá cutucar o botãozinho da cocaína. Então, assim, a grande pergunta que a gente traz em relação à dependência química, o problema é o rato ou o problema é a gaiola? Então, assim, o ambiente, ele influencia demais nas questões psiquiátricas. E esse é um estudo relacionando a dependência química que é extremamente interessante em relação a isso. É muito interessante. E isso começa a fechar aquela primeira pergunta que a gente fez, da relação... Os ambientes impactando as pessoas, né? Impactando a saúde mental das pessoas, positiva e negativamente, né? De forma negativa. De forma negativa também. Porque, assim, qual que é a nossa grande dificuldade, eu que trabalho com psiquiatria hospitalar, de você tratar a dependência química? É o ambiente onde você vai colocar a pessoa. Porque quando você pega o paciente e você interna, ele praticamente vai para um Rat Park, porque ele tem outros pacientes para ele conversar, ele tem uma rotina, ele tem a terapia ocupacional, ele faz um esporte, ele faz uma atividade. Aí você pega ele da alta, você devolve ele para aquele mesmo ambiente que ele adoeceu. Falando ainda... Aí gera todos esses mecanismos. Aí ele não consegue segurar, né? Segurar e manter a questão da abstinência, né? Entendi. E aí, pegando esse gancho do ambiente impactando de forma positiva e negativa, né, as pessoas, a gente tem essa questão do home office, né? Que foi muito bom para algumas pessoas, inclusive a gente trabalhou em casa também, só que ao mesmo tempo a gente não consegue parar de trabalhar, porque nós estamos morando e trabalhando no mesmo local. Sim, não é? Exato. Então teve muitos pontos positivos, mas teve muitos negativos, porque aí você não consegue parar. Toda hora você passa por lá. Essa é uma das questões que o pessoal fala hoje do burnout, né? Que Exatamente. a pessoa, assim, ela vive com aquela cabeça no trabalho, ela não consegue desligar. Né? Então, acho que assim, vocês são arquitetos, acho que a grande dificuldade de vocês, assim, para você criarem um projeto é assim, aonde que você recupera a tua energia? Porque esse ambiente, ele tem que ter um lugar que a pessoa descanse. Não é só ela ter um ambiente, vou fazer um hobby aqui para você. Muitas vezes o hobby ele também é cansativo, né? Eu acho que a dificuldade assim, é descobrir aonde que a pessoa recupera as energias. Isso é muito particular, muito né? Particular. Isso é muito particular. Para uns pode ser uma mesa de sinuca. Sim. Né? Para outros pode ser uma horta. O outro, se der uma horta para ele vai achar uma tortura. Uma tortura, né? Tipo... A gente gosta de pescar, né? Quer descansar, vai pescar. Eu vou estressar se for pescar. Agora assim, a pessoa já trabalha com o computador o dia inteiro, né? E chega em casa, senta no escritório e vai mexer no computador. A pessoa acaba não desligando. Então, essa questão do burnout, ela acaba desenvolvendo muitos sintomas depressivos e ansiosos. Se você pegar casos graves de esgotamento mental, aí você não consegue diferenciar, tipo assim, será que isso é uma depressão, uma ansiedade, ou se é o esgotamento vindo do trabalho? E quais são os sintomas do burnout? Insônia? Sim, insônia, tremores. Geralmente ele é desencadeado muito com o ambiente de trabalho, né? A pessoa começa a ter essas crises na hora de ir para o serviço, ou ela começa a ter aquela crise no domingo à noite, que ela já antes tinha a música dos Trapalhões. Agora é a música do Fantástico, né? A pessoa que dá um gatilho do burnout. A pessoa começa a ouvir a música do Fantástico. Já vai dando uma depressão, um aperto no coração, assim, né? Sim, porque uma outra questão da pandemia é que muitas pessoas, assim, muitas empresas tiveram que reduzir custos. Sim. E quando você começa a reduzir custos, você começa a reduzir o número de empregados. Então as pessoas acabam tendo que fazer mais funções. Então vai chegando no domingo à noite, a pessoa já começa a sentir. Não dá agenda, né? Sim, porque assim, se você for ver um caso assim de ansiedade, que é a síndrome do pânico, geralmente ela não tem o desencadeante.
A pessoa está tranquila na casa dela, assistindo televisão e ela tem a crise. Essa crise que a gente fala são crises somáticas, é aquilo que a pessoa sente no corpo. Eu costumo dizer assim, como se ela estivesse tendo um piripaque, que o coração dispara, dá aquela sensação de sufocamento, porque tudo isso é uma função da adrenalina. É o medo, né, daquele confronto, de ser atacado. Então, o seu corpo se prepara com a liberação de adrenalina, porque ela faz uma vasoconstrição, você começa a poupar sangue da extremidade, justamente se você tiver algum ferimento ali, na hora você não ter um sangramento. Isso é a nossa adaptação. Você está preparado para o ataque, né? Você está em emergência ali esperando um ataque. Agora, imagina você chegar a um ponto de um desgaste de trabalho tão intenso de você começar a ter sintomas de que você estivesse indo pro ataque. Quando você está entrando no ônibus e já começa ali, falando assim, meu Deus, estou me sentindo mal. E isso vai gerando sintomas depressivos, né? Porque nós somos extremamente reativos às coisas. Então, assim, nós modulamos muito a questão do nosso humor em relação ao meio onde a gente está. Que é aquilo que eu falei do afeto, o afeto é uma coisa assim mais passageira, né? O humor é uma coisa mais crônica. É isso que a gente traz, que nem toda tristeza é uma depressão. Eu costumo dar esse exemplo assim, né, para o pessoal da residência, para os alunos da faculdade, que é a diferença entre humor e afeto. Se você for ver, o humor, ele é uma coisa mais crônica, é uma coisa que dura mais tempo. E o afeto, ele é mais passageiro. Não é porque tá verão que não pode chover um dia. Então, assim, às vezes você ter alguns dias de tristeza, tá tudo bem. Isso daí não quer dizer que seja a depressão, né? Para você ter um episódio depressivo, você tem que ter critérios. Que você tem que ter um humor depressivo por pelo menos 15 dias no último mês. E você tem que ter outras alterações. Tem alteração de sono, de apetite. Então, não é tão simples assim, né? Eu escutei outro dia numa palestra que a pessoa pegou e falou assim que a depressão é o excesso de passado, o estresse é o excesso de presente e a ansiedade é o excesso de futuro. Sim, você concorda? Sim, porque fala assim daquele sofrimento antecipatório, né? A questão que é diferente do transtorno de pânico, que a gente já fala mais do TAG, que a gente chama, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Que a pessoa ela é 100% do tempo ela é ansiosa, né? Ela sofre extremamente por antecipação. Ela vai fazer uma viagem no dia seguinte. Às vezes coisa corriqueira mesmo de trabalho, que não seja algo importante, né? Que geralmente quando tem eventos importantes, todos nós temos ansiedade. Normal. Né? Sei lá, você vai fazer uma viagem internacional, você fala assim, eu preciso, né, pegar meu passaporte, não posso esquecer nada, senão no aeroporto eu não embarco. Agora, o transtorno de ansiedade generalizado, a pessoa começa a sofrer por pequenas coisas. E ela geralmente costuma ter essa ruminação de pensamentos, né? Antes de dormir, ela começa, nossa, amanhã eu tenho que viajar de novo, né? Mas será que eu abasteci o carro? Nossa senhora, como será que está o combustível? Mas eu paro nesse posto, eu paro no posto no meio do caminho. E se me fura um pneu, o que será que eu vou fazer da minha vida? Então, a pessoa já é 2 horas da manhã, ela não dormiu. Porque ela está, assim, sofrendo por coisas que nem aconteceram ainda. Que podem nem acontecer, né? Que muitas vezes provavelmente não vai acontecer. Que provavelmente não vai acontecer, mas ela sente aquela insegurança de estar 100% do tempo preparada para tudo, né? Todo mundo tem que se precaver, né? Tem que se planejar, mas aí extrapola isso, Sim, né? Extrapola demais essa questão do que de fato vai acontecer, né? Dr. Carlos, a gente conversou sobre diversos assuntos e tem muita coisa aqui para a gente aprofundar. A gente está fechando o nosso primeiro tempo aqui, nosso primeiro bate-bola, e a gente tem que conversar muito ainda sobre assim, burnout. Eu acho que o tempo passou tão rápido aqui, né? Essa é uma das outras funções da dopamina, né? Quando a gente está concentrado e a gente está assim, com aquela concentração, você tem um aumento de dopamina no cérebro, com que dá essa sensação de que o tempo passa mais rápido. Você ficou ansioso para chegar aqui e fazer esse episódio com a gente? Sim, eu fiquei. Não acho. E isso é o que? É dopamina? Ou o que é? Não, a ansiedade ela é absolutamente normal. Essa excitação. Tanto é assim, que eu tinha claro. um professor assim, né, durante a especialização que falava assim, quando você começar a estudar psiquiatria, você for ler o livro, você vai se identificar em tudo que está ali. O problema é quando você se identifica com uma só, né? Então, assim, alguma coisa. Porque a ansiedade, ela nos gera um desempenho máximo.
né? Porque se você não tiver nem aí para alguma coisa, tipo, tá, você faz de qualquer jeito. Por exemplo, você vai fazer uma prova, ou você tem, por exemplo, você no trabalho, você vai fazer uma apresentação do seu trabalho. Você gera essa ansiedade, você se preocupa, você estuda, você vê cada detalhe, né? E você chega no lugar, você tem aquele seu desempenho. Outro problema da ansiedade, quando essa ansiedade ela é muito elevada, já começa a ter uma queda de desempenho, né? É aquele tipo, chega na hora da apresentação, ele para, ele trava, ele fica Tá ali branco. com... Exato. É o branco. Dr. Carlos, muito obrigado pela sua Obrigado participação. você, André. Obrigado, Foi Luciana. Eu ótimo. que agradeço. E logo vamos ter um outro episódio. Vamos Sim, marcar porque pra a continuar psiquiatria é isso. um assunto muito interessante. Eu acho que assim tem muito a ser explorado ainda. A psiquiatria junto com a arquitetura, que é a nossa área, né? A gente entender um pouco mais dos ambientes olhando pela tua ótica. Eu acho que isso vai dar uma soma de visões muito interessante para a gente analisar cada ambiente. Fico feliz de ter né, ajudado vocês aí com a ideia de vocês, que é sempre assim, individualizar a arquitetura, né? Antigamente você tinha meio que um projeto único, você ia fazer a casa, era tudo do mesmo jeito. É um catálogo de projetos. Vem cá, escolhe o seu. Exato, né? Agora não, agora nós temos tudo individualizado e personalizado. Muito obrigado pela sua Obrigado a participação, vocês. foi ótimo. Um bom